saudações a todos, nomeadamente aos parceiros do cluster, a toda a comunidade da Ilha de Moçambique e a todos os que nos seguem nas nossas redes sociais, seja Instagram, Facebook, LinkedIn ou canal de YouTube. Peço também que ponham likes e que compartilhem de forma a termos maior alcance. Dizer que hoje vamos olhar para a Ilha de Moçambique através de uma lente dupla, a da cooperação portuguesa e a do cinema, que observa, questiona e transforma. Por isso temos como convidada a Yara Costa, que é uma das vozes mais influentes do cinema moçambicano, que conceituada realizadora de cinema, jornalista e artista visual moçambicana. Portanto, obrigado por estares connosco hoje, Yara. Acredito que vai ser bom podermos te ouvir e que toda a comunidade possa também ouvir a Yara. Por isso queria começar por perguntar quem é Yara e também, de alguma forma, o que levou a Yara a viver na Ilha de Moçambique. Bom, obrigada pelo convite e a todo mundo que assiste. Vou começar pela segunda pergunta. O que é que me levou a viver na Ilha de Moçambique? Não sei se tenho um motivo assim concreto, mas a minha ligação com a ilha é afetiva e familiar. A família do meu pai aqui da ilha. Eu sempre brinco que antes de eu nascer a ilha já vivia na minha casa. Eu nasci em Maputo e os ilhéus têm uma particularidade, é que a ilha é o centro e depois tudo o resto é fora. E então eu cresci muito a ouvir sempre comparações. Esta manga, não, as mangas da ilha. Mas isto não, mas na ilha, tudo na ilha era melhor, maior. E a ilha sempre habitou muito o meu imaginário. O conceito da ilha como um paraíso. Não sei se paraíso, mas talvez como uma irmã mais velha. E eu comecei a vir à ilha logo depois que a guerra terminou, em 92. Ainda era muito pequena, muito mais nova, não pequena. E quando passei a primeira vez, disse, bom, é aqui. Há lugares que eu digo, há lugares onde a gente nasce e depois há lugares que nascem dentro de nós. E eu acho que o meu cordão está aqui, talvez através dos meus avós. E então, muito cedo, com 13, 14 anos, eu decidi que aqui ia ser um lugar onde eu ia criar e fazer coisas acontecer. Então, o meu percurso, que foi um percurso muito privilegiado, a possibilidade de estudar fora, eu estudei na África do Sul e depois fui no âmbito de um convênio entre o Brasil e os países africanos, eu fui estudar numa universidade pública no Brasil, mas eu fiz todo o meu percurso de educação e escolar já com o plano traçado que eu voltaria para a ilha. Então, também orientei um pouco os meus estudos e a minha educação em função daquilo que eu achava que poderia ser útil na ilha. Então, né, eu estudei comunicação, comecei antes com arqueologia, mas rapidamente deixei e depois fui para a comunicação, jornalismo e cinema. Eu estudei comunicação dentro de uma escola de arte e cinema no Brasil e a minha tese de final de curso, que lá chamavam TCC, trabalho de conclusão do curso, foi uma rádio comunitária aqui para a Ilha de Moçambique, onde eu fiz a grade do programa e até cheguei a partilhar, e coincidiu quando se criou a Unesco, começou a criar aqui a rádio e até... É a rádio que existe atualmente? Sim. Ou seja, sim. Já foi um projeto? Foi um projeto, eu quando voltei e trouxe o projeto, já havia também este caminho de criar-se uma rádio comunitária aqui, apoiada pela Unesco. Mas eu então partilhei e ofereci a grade de programas que eu achava que podiam ser relevantes e que falavam de cultura, falavam da questão do património e acredito que até hoje, não sei se eles usam ainda ou não, e começou uma colaboração também com alguns equipamentos e de pensar o que é uma rádio comunitária. Depois eu continuei os meus estudos mais focado em cinema mesmo, cinema documental, documentarista, eu sou documentarista. E mais uma vez, quando eu fiz o meu mestrado, a minha tese de final de mestrado foi o meu primeiro filme, que foi feito aqui na ilha, que era considerado um média-metragem, 36 minutos.
em que eu tinha que dirigir, produzir, editar, filmar, enfim, e escrever o roteiro também. E então é isso, eu fui ao longo desses anos fazendo esse meu percurso, eu ia voltando sempre para a ilha e passando algum tempo, e mesmo não estando dentro de uma estrutura ou de um projeto assim muito formatado, eu gravava e filmava coisas. Eu na época tinha uma câmera muito pequenina em inglês dizem handheld, aquelas de segurar com as mini tapes, mini DVs. E uma das vezes que eu vim, fiquei um tempo, eu acredito que foi antes dos anos 2000, ou no início dos anos 2000, já não me recordo. Eu comecei a entrevistar toda a gente que tivesse acima de 75 anos. Recolhendo um pouco, uma tentativa de recolher aquilo que seriam histórias que eu sabia que iam desaparecer. E em poucos anos, todas aquelas pessoas que eu entrevistei, todas já tinham morrido. Inclusive, há uma que a família não tinha nenhum registro, a não ser aquele, na época depois eu fiz DVDs, de 3 horas de conversa de alguém que conta a sua história, a sua vida. Então, para mim foi sempre muito presente que há alguma coisa aqui que é possível pensar diferente e criar. E então há 11 anos atrás decidi, ok, eu vou, porque quando eu vinha ficava temporadas, 3, 4 meses, ia embora 3, 4 meses, mas comecei a perceber que para fazer um trabalho mais a longo prazo, que eu estava interessada, eu tinha que estar aqui e sair e voltar, mas não o contrário, não vir aqui de vez em quando. Então, há mais ou menos 10, 11 anos, decidi voltar e fazer daqui a minha casa e ter a minha família e a minha filha e criar os projetos. Dá para perceber realmente isso, são 3 coisas quase relacionadas, portanto, que de alguma forma, assim percebendo, as 2 questões vão convergir numa única, que de certa forma, a Iara Ilha e ao cinema. E o cinema e a ilha também são a Iara, portanto, foi interessante perceber assim, que está tudo completamente interligado e que toda a carreira académica de alguma forma foi sempre, ou seja, houve sempre um foco em direção à ilha ao longo de muitos anos, apesar de serem só, portanto, 10 anos a viver na ilha, mas claramente houve muitos anos para ter uma longa jornada de preparação. Eu lembro-me que sempre que eu vinha, quando eu atravessava a ponte, dizia, porquê que estou a ir embora? Porquê que estou a ir embora? Depois alguma coisa dizia, não, eu ainda tenho que me preparar mais, encher mais a minha pasta, a sacola, a mochila, eu precisava ainda de beber mais e entender mais qual é que podia ser o meu papel aqui, que tipo de trabalho eu poderia fazer aqui. Quando eu decidi vir, vários colegas da área, artistas, cineastas, documentaristas, pessoas que trabalham com cultura, diziam, mas tu és louca, tu vais viver na ilha de Moçambique, o que vais fazer lá? O que há lá para fazer? Bom, justamente tudo. E há uma possibilidade de ir por vários caminhos e de criar, e talvez de forma muito mais livre e muito mais inovadora. Isso era o que eu achava há uns 11 anos atrás. Hoje mudei um pouco o motivo pelo qual permaneço. Mais pessimismo ou menos pessimismo? Não, é que não tem tanto a ver com a possibilidade de fazer coisas. É que a ilha ensinou-me muito mais do que aquilo que eu achava que eu vinha trazer coisas para a ilha, o meu conhecimento, e percebi que, na verdade, eu precisava entender mais sobre mim, sobre a minha história, sobre as questões que me afligem, sobre a construção deste país que é Moçambique, a partir desta realidade e deste contexto. Então, para mim, é como se fosse uma formação contínua que não acaba. Imersiva, portanto, uma experiência muito imersiva, daí a exposição que podemos ver que também é imersiva. Aí isso direciona-nos a uma questão que gostava de fazer, portanto, de ouvir a Iara sobre, de alguma forma, que papel é que podem ter, ou seja, agora com 10 anos de ilha e depois com toda a experiência anterior, de alguma forma sempre direcionada à ilha e com a experiência imersiva de que a ilha já ensinou mais à Iara do que a Iara à ilha, de alguma forma, o que é que considera que a ilha pode ser um hub cultural para Moçambique e para o mundo? E se sim,
de alguma forma, as indústrias, ou as chamadas indústrias culturais e criativas, que papel é que podem ter no desenvolvimento local da ilha de Moçambique, da região, e que impacto para o país? Ou seja, como é que vê essa indústria, que é a indústria da Iara, no fundo, a indústria da Iara, ou o setor em que a Iara sempre... Yeah. Eu acho que a ilha não pode ser um hub cultural. A ilha já é, sempre foi. É só perceber a história, conhecer um pouco da história deste pedaço de terra rodeado de mar, para saber que isto sempre foi um importante hub cultural, de encontros, de cruzamentos, de diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes... o ano passado esteve aqui um pesquisador brasileiro ligado a uma universidade americana, acho que veio no âmbito da Uniluri. Sim. E ele disse que a ilha, no final do século XVIII, era mais cosmopolita que o Rio de Janeiro. Se falavam mais línguas aqui, nestes 3 km por 600 metros, do que no Rio de Janeiro. Isso acho que dá a dimensão desse importante hub cultural que sempre foi. A questão é como é que isso se reflete no que é uma demanda de mercado, ou uma narrativa de mercado hoje, que é indústrias culturais criativas, que é inevitável, porque isso é um pouco, como eu digo, é uma narrativa do mercado, mas que eu acho que ela existe para também ser discutida, refletida, desconstruída, de que, o que é que serve, o que é que não serve, o que é que faz sentido, para não estarmos a repetir os mesmos erros do passado, que é replicar modelos que não dialogam com a realidade e com o contexto. Então, acho que a ilha tem todas as condições e sempre teve, e ela sempre foi autossuficiente nesse sentido, sempre produziu. Porque produzir cultura e arte não é produzir festivais, é muito mais do que isso. E a partir do momento em que tens pessoas a viver num lugar, há produção de cultura, há produção de conhecimento, há produção artística. Agora, como enquadrar isso dentro de uma lógica do mercado, que é o mercado que a gente vive, discordando, não discordando, e que ele seja útil para que as pessoas possam viver, na minha opinião, de forma um pouco mais condigna, mais justa, menos desigual. Sim, ou seja, portanto, de certa forma, a questão da cultural tem que trazer dignidade, tem que trazer envolvimento e, acima de tudo, sim, as narrativas eu também considero que podem ser diferentes do que meramente mercantilista, até porque, de alguma forma, a ilha também foi um dito hub e o cruzamento de culturas, mas resultou muito, isso já é algo secular, do chamado mercantilismo, que teve justamente o seu impacto de modelos exteriores, muitas vezes negativos. Portanto, a Iara acha que tem de ser criada, não exatamente uma nova narrativa, mas claramente um novo modelo, uma nova forma de pensar a ilha e a dignidade da ilha. Sim, e que a ilha seja protagonista da sua própria história, porque sim, historicamente a ilha sempre acabou servindo demandas do mercado. E essa demanda pode ser por pessoas escravizadas, e o mundo, pelo menos o mundo ocidental, como nós conhecemos agora, né, essa configuração, é muito por causa de lugares como a ilha de Moçambique, que foram estes portos esclavagistas que levaram pessoas em situação de escravatura para todas as Américas e não só, também para a Ásia. E isso é o mundo que a gente tem hoje. Agora, a mim interessa-me, e o cinema proporciona isso, mas não só o cinema, eu acho que a arte, para mim o cinema é uma forma de trabalhar narrativas, mas não é a única. Eu acho que se pode trabalhar narrativas pelo som, acho que se pode trabalhar narrativas com experiências imersivas, acho que se pode trabalhar narrativas até com intervenções que aparentemente não têm nada de obra artística, mas é uma intervenção artística. E me interessa isso, trabalhar narrativas e ampliar. O problema é a ditadura de uma narrativa só, ou a narrativa que reage a essa. Sim, a bipolarização. Eu acho que a gente precisa da diversidade de narrativas e criar espaços para que elas possam
existir, florescer e essa é a riqueza, né? Sim, a diversidade cultural dentro e, de da alguma forma, singularidade. o cruzamento de culturas, de alguma forma causado pelo conceito de interposto, o tal conceito mercantilista que se foi mantendo até aos nossos dias, com diferentes conceitos, não é? Que foi o conceito que fez com que a ilha de Moçambique se tornasse um cruzamento de culturas. Também, e dizer que algumas das práticas realmente já existiam localmente, mas foram exportadas precisamente pelo conceito de mercado ou de exportação de práticas, sejam elas negativas, e posteriormente, hoje, se calhar, temos práticas mais positivas, mas a ilha, em termos de chamado, pode continuar a ser um hub cultural, mas já não é um interposto comercial, o que ainda mais lógica dá ao valor da história e da cultura, que é o valor atual da ilha. E isso encaminha-nos para outra questão e também para dizer que da parte do Instituto Camões e da construção da quarta fase do cluster, que está agora em fase inicial, um dos objetivos específicos é precisamente a melhoria dos benefícios, tanto a dignidade da população, a dignidade da comunidade local, para conseguir ter renda através da valorização do património, da cultura e do turismo, que na ilha turismo é cultura e cultura é turismo. Pode não ser assim em todo o mundo, na ilha não há nenhuma dúvida que não pode haver outro caminho turístico que não seja o da valorização dos ativos culturais, e é por isso que temos planeado a instalação do Centro Cultural na Fortaleza, de quem é preciso dizer que, em conversas de anos, a Iara pode ter certeza que foi uma das pessoas que mais contribuiu para o próximo que isto acontecesse. Portanto, esse é o meu papel, é puxar a agenda cultural e artística e patrimonial da ilha. Isso aí, pronto, reconhecendo ativamente que, apesar de ser resulta agora do último, dos acordos entre governos e tudo, mas eu sei que a Iara é uma das pessoas que, antes disto estar propriamente programado, previsto ou assinado, já mencionava a importância da valorização não só dos monumentos, como da existência de mais espaços e de mais diversidade para práticas culturais. Portanto, aí reconhecer o papel da Iara em todo este processo, de alguma forma direto ou indireto, e dizer que temos algumas outras atividades de valorização das coleções museológicas que até aqui não fazíamos. Portanto, o cluster não estava muito direcionado para a área da cultura, agora nesta quarta fase vai estar tanto em intervenções com o Museu da Ilha, como com o Cairo, ao nível das coleções, do acervo e até da construção e conceptualização de um centro de interpretação de património na cidade de Maputo, que é sempre uma questão, quando falamos de cultura e de hub cultural e de investimento e de mercado e todos os conceitos falamos, é sempre uma componente que tem tendência de ficar muito desvalorizada ou esquecida e que é importante valorizar, daí a importância do Centro de Interpretação Patrimonial e depois também de algo tão simples como a descolonização, o conceito de descolonização do Museu da Marinha, que foi pedido pelo Museu da Ilha de Moçambique, que tem a ver com o facto de já existir um acervo da Marinha época colonial, ok, a tal época mercantil que falámos, colonial, mas não há muito acervo pré-colonial nem pós-colonial. Portanto, este tipo de atividades estão previstas, mas, portanto, saber que, para além disto tudo, interessa-nos ter o contributo e o expertise da Iara, ou saber de que forma é que a Iara considera que a cooperação e o Centro Cultural Português podem contribuir para a tal transformação da ilha, não transformar num hub cultural, porque, como mencionou, já considera a ilha um hub cultural, mas como valorizá-lo, como melhorar as questões de dignidade e como garantir a renda das pessoas e da ilha, pessoas que, se calhar, como a Iara, muito mais pessoas como a Iara se poderiam fixar na ilha ou se tornar atrativo para pessoas que querem valorizar a arte e a cultura. Que recomendações nos poderia deixar? Eu acho que primeiro é ter claro que um hub não se cria apenas com infraestrutura. Não é sobre pessoas e é sobre o que é que se está a fazer com as pessoas, porque pode até não haver infraestrutura, mas haver essa produção. E que o património é algo vivo e que está constantemente a produzir cultura, a produzir arte, a produzir conhecimento. E cultura, entender, eu acho que também numa perspectiva de mais abrangente. Cultura não é só o que reflete a nossa identidade e o que a gente veste, come, canta e dança. Cultura é uma forma de estar, é uma forma de se relacionar, por exemplo, com o mar, é uma forma de se organizar em sociedade, tudo isso é cultura. Então, acho que a cultura tem que ser entendida como base
Eu acho que se falasse em desenvolvimento cultural, o social está lá dentro, o económico está lá dentro, o de saúde está lá dentro, a cultura é transversal a tudo isso. Aos comportamentos, enfim, a tudo, a vida em coletivo e na sociedade. Agora, tendo isso colocado, eu acho que é preciso investir-se em pessoas, criar condições para residências artísticas, para formação, mas formações a longo prazo, médio e longo prazo. Não são capacitações de 3 dias, porque isso serve para dizer que se fez, mas tem muito pouco, não se traduz em formações que façam sentido, eu acho. Então, formações mais a longo prazo, criar, claro, quando eu digo infraestrutura, mas também internet, um acesso bom, que hoje em dia é difícil poder trabalhar. Eu trabalho um bocadinho off-grid, fora da rede, mas eu preciso depois da rede porque a gente tem que estar ligado ao resto do mundo e perceber também o que é que está a acontecer nos outros lugares, para não nos fecharmos também na nossa insularidade e poder distribuir também aquilo que a gente faz e disseminar. Festivais, claro, formações, por exemplo, na área de curadoria, de produção cultural, e que a cooperação seja de facto uma cooperação. Pensar a cooperação no sentido de colaboração, de coparticipação. Por exemplo, ter artistas internacionais de Portugal e não só, dos outros países que partilham, historicamente, têm passado comum ou a língua, e inseri-los dentro de um âmbito com outros artistas locais, e aí ver o que é que acontece a partir dessa cooperação. Isso é que é uma cooperação, isso é que é uma colaboração, porque tem pessoas na ilha e não só, fora da ilha, que podem, têm muito a oferecer também, e quem vem de fora também tem. Então, como é que isso passa a ser uma cooperação e uma cocriação? Isso eu acho que as residências artísticas prestam-se muito a isso, a poder ter a ilha como este laboratório vivo, de cultura viva, em que artistas, mas não só artistas, eu acho que tem que se também desmistificar esta coisa do artista. Eu acho que são trabalhadores da arte e cultura, pessoas que pensam e trabalham arte e cultura em vários âmbitos, não só no âmbito de produzir obras ou produzir elementos artísticos e culturais, mas também de pensar políticas, por exemplo, aqui dentro mesmo, que fazem sentido. Implementação exatamente. A tal descentralização que se tem falado. Porque temos sempre um desafio, e dizer que este cluster mudou muito, foi muito mais, esta quarta fase, incidiu muito mais em consulta local, daí também termos estes resultados, não desvalorizando as fases anteriores, mas havia muito algo de orientação ministerial, central, e até acho que colaborámos muito bem com o Ministério, com a Direção Nacional de Património Cultural, mas aí concordar que faz muita falta a colaboração local ativa, e que desta vez foi muito mais ativa, seja como o caso do museu ou do próprio Cairim, seja até do município e do Gabinete de Conservação. Esta construção, todas as atividades, foi muito mais local, que nos permitiu ir muito mais em detalhe, e também já adiantar a resposta que dentro da componente do Centro Cultural temos previstas áreas justamente para residência, para podermos ter. E eu acho que uma das coisas chaves é que a cooperação, uma das premissas é a capacidade de escuta e a capacidade de colaboração, e isso talvez seja um exercício, tem que se criar mecanismos para não importar, como falámos há bocado, modelos já pré-concebidos, e pensar esses modelos de forma mais endógena, local, a partir do contexto local e a partir das vivências locais, e dizer o que é que faz sentido aqui. Será que faz sentido a gente fazer o mesmo que se faz em Maputo? Será que faz sentido a gente organizar um festival como se organizaria numa cidade de Portugal? Sim, que é um ponto, até porque o público também é muito diferente, a comunidade é diferente, por isso acho que é importante que a abordagem seja... E as necessidades são outras, os anseios são outros, e a gente, é preciso criar espaços para que tudo isso informe o que é que pode fazer sentido. Acho que isso
é fundamental para que os programas, eu acho que os projetos têm que deixar de ser projetos, têm que ser programas a longo prazo. Que é uma grande... Esta fase. Costuma ser um grande desafio para financiadores e para instituições que querem relatórios, querem ver, querem mostrar, querem fazer as fotos, mas é preciso ter estratégias a longo prazo e programas, e estes programas... Foi uma das recomendações, portanto, na terceira fase, na avaliação e do que resultou do último comitê de acompanhamento do cluster, foi deixar de ser um projeto e passar a ser um programa, e é precisamente isso que vai acontecer. Esta quarta fase é feita noutro modelo de eixo diferente, precisamente por isso, porque o objetivo foi passar a ser um programa que traz exatamente os desafios que estás a mencionar, de interligação às vezes mais difíceis por um lado, mas para ser mais integrado e ao mesmo tempo para permitir maior diversidade e mais diálogo intercultural, que está também dentro dos nossos e algo que faça sentido e que daqui a 10 anos a gente não esteja onde está hoje a repetir as mesmas coisas. Não faz sentido, porque estas instituições, eu acho, dos financiamentos, têm que estar para poder alavancar algo que depois a gente... Seja, né? Sustentável. Não sei se a palavra é nem sustentável, porque eu acho que viver não é muito sustentável mas, nos dias de hoje. Mas quer dizer que as coisas... Os mecanismos passam a ser automáticos, que a roda começa a girar por si só e não precisa sempre de um... da ação externa, ou seja, doação externa, que não é da ação, porque a interculturalidade é feita de intercâmbios, lá está. Temos, como disseste bem, temos que sair, às vezes, da insularidade para estar na interculturalidade, mas tem que ter, assim, um funcionamento autónomo. E está preparado, que leva tempo. Para fazer bem e bem feito, leva tempo. Sim, às vezes não se vai ver o resultado de um dia para o outro, mas se a gente está interessado no processo e não no resultado, acho que é uma mudança de paradigma que acaba fazendo mais sentido. Né? A gente sempre fala, tem que se lançar as sementes, mas se o solo está cheio de água ou não tem água, as sementes vão apodrecer. Então tem que se fazer também um trabalho de regeneração do próprio solo, e isso tudo é processo, é o processo para a gente chegar de A a B. O que é que a gente está a fazer? Mais do que vou chegar a B porque tem que chegar, porque este é o deadline. Eu acho que isso é que tem que... E a ilha, nesse sentido, tem muito a ensinar em termos de ter um ritmo que não é o mesmo ritmo, talvez, do mercado, que o mercado exige, ou o mercado da cidade ou dos grandes centros urbanos. Sim, não pula, até na própria região já há uma diversidade grande. Portanto, mas isso é a singularidade, isso é a riqueza dele, isso não é um defeito, isso é uma característica. Vamos usar essa característica como uma riqueza, como uma valorização, e não como uma fraqueza ou uma limitação. Então, sim, é um valor, sim, é valor acrescentado de alguma forma, porque é o fator diferenciador. Exatamente. Então acho que é isso, acho que a ilha tem todas as condições para partilhar com o mundo, não diria ensinar, porque não vou ser arrogante nesse ponto, mas partilhar outros modelos e outras formas de fazer que podem funcionar aqui. Eu sempre digo aqui, se não der certo aqui não vai dar mais em lugar nenhum, porque 3 km por 300 metros, com o número de habitantes e com todos os ingredientes que temos, porque temos todos, é só uma questão de se fazer as articulações para... E agora vou falar um bocadinho dessa questão dos museus, de descolonizar o museu, que também é uma narrativa muito presente na Europa, e não só nos Estados Unidos, mas eu acho que mais do que descolonizar museus, a gente tem que pensar o que é um museu hoje em África, na ilha de Moçambique, em 2026. Os museus são produtos coloniais, de um período colonial de pilhagem, é preciso dizer, aconteceu em toda a Europa, de objetos que foram desacralizados, que foram retirados do seu contexto, e por isso há toda esta narrativa agora da restituição. E um pouco eu acho não muito
honesto ou não muito justo dizer mas em África não há museus para receber essas peças. Claro que não há museus, porque a cultura e o acervo é vivo. Ele não está atrás de uma vitrine. A gente não tem museus porque a arte e cultura não está morta, não está... Ela não é uma coisa, não é um objeto. Então, e aí eu acho que os artistas e os fazedores de arte e cultura têm muito a dar de pensar, ajudar a pensar o que é esse espaço que não é um museu, que não é necessariamente um centro... O que é esse lugar onde se pode pesquisar, formar, informar, pensar, refletir e criar. E talvez a gente vai chegar a uma outra coisa, que não é um museu. Na Nigéria foi inaugurado no início deste ano o maior museu de arte contemporânea em África, é o MoHA. Mas aquele museu está pensado numa outra dinâmica, em que envolve, por exemplo, artistas que têm residências permanentes a acontecer, arqueólogos, gente também a trabalhar nessa questão da restituição, mas é um espaço vivo, não é um espaço onde a gente vai ver objetos atrás de uma vitrine, porque isso a gente está mais ou menos outra vez a importar um modelo que aqui não faz sentido. E então, por que é que vamos importar isso e para depois fazer a descolonização? Vamos já fazer a contra-colonialidade, vamos já pensar o que é que faz sentido hoje. Com toda a nossa história, com toda... Como eu gosto dessa imagem de nós carregamos mochilas com a nossa trajetória pessoal, de família, de povo, de país, de localidade, de região. E como é que com o que temos aqui, que é muito, não é pouco, todos de diferentes caminhos e avenidas para chegarmos aqui, como é que a gente pensa esses espaços? Que espaços é que a gente precisa para, por exemplo, o coletivo funcionar? Vou dar um exemplo específico. O mercado do peixe. Os mercados, na minha opinião, são importantíssimos. Não é só a função de vender e comprar. Sim, é cultura dinâmica. É cultura, é ali onde a comunidade se encontra, é ali onde se discutem os problemas, é ali onde se fazem as fofocas positivas, porque a fofoca pode ser entendido também como uma comunicação, uma oralidade até de segurança, até de preocupação e cuidado. Vigilância comunitária. Exatamente. Os mercados são esse espaço muito importante para a gente ver como é que aquela pessoa está. É uma maneira onde a comunidade se encontra e se reúne, que não é nem dentro da mesquita, nem dentro da igreja, nem na escola, nem no trabalho. É um outro espaço. Quando os mercados acabam esses espaços também de coletivização comunitária. Eu acho importantíssimo, por exemplo, que os mercados sejam revitalizados, mas talvez pensar em outras dimensões deles serem... Eu, pessoalmente, tenho algumas ideias de como isso pode se fazer. E adaptados, porque temos aqui até casos de mercados que foram construídos sem estar adaptados próprio ou sem a adaptação comunitária exata ou a preparação, e que depois o resultado não foi o melhor em termos de apropriação. Mas para dizer, concordando contigo e dizer que realmente mesmo o conceito dos museus, eu percebo que acho que é importante, ou devemos preservar tanto positivo como negativo, como todo o legado, e percebo que se possa preservar, acho que é isso, mas depois também quero ouvir, é possível preservar este tipo de conceito de museus sem coloniais, até por preservação de memória e por terem sido construídos da forma que são, como é o museu onde estamos a gravar este podcast, tem um conceito e tem uma história do próprio edifício que é possível preservá-la, ainda assim criar outra dinâmica de museus exteriores a esta. Por isso é que o conceito de museu, porque acho que há muito, no caso da Ilha de Moçambique, há muito, a maior parte das pessoas, até dos técnicos, entendem que o Museu da Ilha de Moçambique é este edifício, quando não é. Aliás, o próprio museu o que existe é o conceito de museus da ilha, que é mais do que um simples edifício. O objetivo, portanto, eu penso que é o objetivo que temos tido na interação com o museu é justamente esse, de criar estruturas mais dinâmicas, não deixando de preservar a história dos edifícios coloniais e manter alguma genuinidade na própria história. Mas criar diálogo, sim. Conversa, diálogo. Eu estive há alguns anos no museu na Figueira da Foz, que chamou-me a atenção porque dizia exatamente a exposição de colonial, e eu disse, bom, vou lá ver, até fui com um amigo sul-africano.
tivemos sorte porque o museu estava fechado, era um domingo, só estava aberto para grupos, mas as pessoas que estavam, os funcionários estavam lá. E eu disse, olha, eu vim de muito longe da Ilha de Moçambique, já me vou embora amanhã, não vou ter outra oportunidade de voltar aqui. E ele disse, está bem. Muito gentilmente, ele abriu uma exceção e fez-nos um tour ao museu. E aquele museu foi criado, eu não me recordo agora o nome do museu, mas foi criado por um arqueólogo, que era um colecionador, que era filho de um dos principais empresários da altura, como é que se diz? Não era Armada Naval, que pagavam barcos para irem em expedições para a África, para a Ásia, para as Américas. E essas pessoas iam nestas expedições e traziam objetos. E foi assim que aquele museu foi... Diz ele que o argumento é que tinha interesse arqueológico e que comparava as peças, mas a verdade é que aquele museu tem um acervo gigantesco, não classificado, porque nós vimos a parte que estava visível, mas gentilmente o funcionário mostrou-nos também o que não estava exposto. Era muita coisa que não está catalogado, que não está identificado. Eu acredito que objetos que nem aqui, por exemplo, uma das coisas que tinham eram muitas conchas da ilha de Moçambique. Muitas. Alguns objetos que eu pessoalmente nunca vi aqui, não só da ilha, de outros lugares. E eu perguntei a eles, mas vocês estão a fazer esse diálogo com os museus de lá? Porque acho que é uma oportunidade única para museus, penso assim, o Museu da Figueira da Foz fazer uma conversa com o Museu da Ilha de Moçambique. Ainda que essa conversa seja usando a tecnologia virtual, mas criar esses espaços a partir destas coleções, poder ter diálogo. Acho que isso é que é o interessante de ter uma peça no museu, é quando aquilo pode ativar uma conversa, um diálogo, uma série de reflexões, de atividades, e aí pode-se pensar em várias dinâmicas, desde crianças, desde pessoas mais velhas, e fazer com... Isso é uma forma, na minha opinião, de restituição. Não é necessariamente a peça voltar, porque ela vai voltar para uma máscara que servia, por exemplo, num rito de iniciação. Se aquele rito não existe mais, aquela máscara é só um pedaço de madeira. E a história da peça pode ser contada assim, de uma forma já, é isso, usando com recurso às novas tecnologias, e o mundo de hoje é muito mais ligado. Portanto, sim, eu acredito que a história da peça pode ser contada pelos vários museus, mesmo só estando presente num... E que isso tenha uma ancoragem, que ancore com o presente que a gente está a viver, porque o que a gente vive hoje é uma consequência, mas também um reflexo, um sintoma de a gente não se escuta. Ninguém escuta ninguém. Não nos conhecemos, não nos escutamos, ninguém está disposto a escutar. Então, para mim, interessa-me a memória, o passado, para ver o que é que a gente precisa se escutar, escuta profunda, não só ouvir, escutar, e construir diálogo, construir realmente conversa, realmente cooperação. Isso acho que nos vai ajudar a fazermos sentido um bocadinho mais disto que estamos a viver hoje. Sim, exatamente. E para isso, para nos escutar, temos que de alguma forma sair da insularidade, como disseste várias vezes, não deixando de valorizar a insularidade da ilha de Moçambique. Mas sim, acredito que cada vez é mais difícil a escuta, porque até falámos várias vezes dos algoritmos, da forma das pessoas estarem cada vez mais insulares, ou dos grupos, não só dos indivíduos, mas dos grupos. Mas, de qualquer forma, agradecer a tua participação e dizer que foi interessante. Acho que aprendemos muito e acredito que os seguidores das plataformas também vão interagir e deixar os seus comentários e opiniões também nesse sentido, já porque acho que este tipo de iniciativas, como o Cluster Transforma, tem precisamente como objetivo podermos escutar-nos uns aos outros. Então foi um prazer da nossa parte. Muito obrigada, prazer partilhado, e continuamos aqui para continuar as cooperações. Sim, exatamente, sim. Vamos de certeza escutar-nos e cooperar, porque no fundo a ilha de Moçambique continua a ser o lugar onde o passado respira e o futuro se inventa, e quando da cooperação se alia à cultura, nasce algo que transforma vidas. Portanto, isso tem a ver com nada mais, nada menos do que a tal escuta.
Obrigado, Yara. Obrigada, António, obrigada a todos.